E após a crucificação, meus irmãos, após a desencarnação de seu filho na cruz, quando os discípulos estavam no auge do desânimo, quando todo mundo achava que tudo havia acabado, quando todas as pessoas tinham a impressão de que Jesus não passaria de uma lenda e que os sofrimentos do povo israelita continuariam da mesma forma, Nossa Senhora não hesita. Ela sabia que as coisas não haviam terminado com a crucificação, que depois da crucificação algo muito mais importante aconteceria com o filho dela. E esse algo muito mais importante, meus irmãos, foi a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus numa linda madrugada de bênçãos, numa madrugada perfumada do domingo de Páscoa. Jesus aparece no seu perispírito translúcido, no seu perispírito radioso, luminoso, brilhante, aparece a Maria Madalena para confirmar a imortalidade da alma, para trazer a grande lição da vitória da vida sobre a morte. E para mostrar de uma forma definitiva, de uma maneira incontestável, que a morte não tem poder diante da força da vida, porque a vida, meus irmãos, é sempre vida, quer aqui, quer no mais além. A vida é sempre vida. E após a ressurreição de Jesus, nós vemos a figura de Maria com muita frequência nos Atos dos Apóstolos, acompanhando os discípulos e as mulheres do Evangelho. Reunidos em oração, lá estava Maria, lá estava a mãe de Jesus. E Maria, então, depois da crucificação, meus irmãos, ela acompanha João Evangelista. Após o episódio da crucificação de seu filho, Maria permanece por algum tempo em Bataneia, na casa de alguns parentes. E depois, então, ela se transfere para o Éfeso, junto com João Evangelista, numa casinha no alto de uma montanha, de frente ao mar. Um autêntico centro espírita, meus irmãos, porque ali era uma casinha onde os desamparados, os enfermos, os desafortunados, os desacreditados encontravam repouso, encontravam consolação e refúgio. Juntamente com João Evangelista, Nossa Senhora passa a ensinar as verdades do Evangelho. E em poucas semanas, meus irmãos, a casa de João se transforma num verdadeiro centro espírita. O centro espírita no aconchego da natureza, no seio da natureza, um ponto de assembleias adoráveis. E Nossa Senhora fala das suas lembranças, fala do seu Jesus querido, com maternal enternecimento. E decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados passavam a frequentar aquela casinha, aquele pouso que era um verdadeiro sítio de esperança e de alegria, aquele pouso de amor, aquele pouso de caridade, lembrando as palavras do apóstolo Paulo quando escreve na primeira epístola aos Coríntios: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Velhinhos e desenganados do mundo, ali estavam ouvindo as palavras confortadoras. Enfermos que invocavam a proteção de Maria, infortunados que pediam a bênção do seu carinho, ali recebiam esperança, coragem, equilíbrio, fortaleza de ânimo,
auxílio fraterno, perdão para suas faltas, tranquilidade de consciência. E a casinha do Éfeso, onde Maria morava com João Evangelista, começou a ser chamada de a Casa da Santíssima. E assim foi, meus irmãos, até que Nossa Senhora desencarnou. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele fala do desencarne de Maria. E ele diz que quando Maria desencarnou, o seu primeiro desejo, antes de ir ao plano espiritual, foi rever a Galileia, rever aqueles campos tão lindos, aqueles poemas de beleza, onde o Mestre amado, seu filho tão querido, apresentava as mais belas canções da imortalidade. Em seguida visitou os cárceres de Roma, repletos dos discípulos de seu filho querido, que aguardavam a morte, que aguardavam ser devorados pelos leões. E ela lhes conforta, lhes transmite bom ânimo. E ante uma mocinha que estava ali, no auge da fome, aguardando a hora de desencarnar, comida pelos leões, pelas feras do Coliseu, Nossa Senhora chega do lado dessa moça e, através da mediunidade da mocinha, a mocinha, com sua mediunidade de audiência, ouve a mãe de Jesus falando: canta, filha querida, canta, meu amor, canta os hinos de louvor a Deus, canta as canções que você aprendeu e que falam do Evangelho do meu filho querido. Canta, minha filha, sem medo, canta que a tua libertação se aproxima e você verá, na vida além da vida, coisas que a tua imaginação jamais sonhou, que os teus olhos nunca viram, que os teus ouvidos nunca escutaram, que a tua imaginação jamais concebeu. E em seguida, Nossa Senhora é recebida por Jesus para assumir diretamente do plano espiritual, através das ordens do seu filho, o seu ministério de amor junto aos suicidas desencarnados. Maria recebe diretamente de Jesus a incumbência de socorrer os nossos irmãos que praticam o ato tresloucado do suicídio. Os irmãos que praticam essa violência tremenda contra si mesmos, comprometendo o seu futuro espiritual, porque o suicídio é, sem dúvida, uma porta falsa.